vlog, segunda-feira. Hoje é dia 7. Hoje é dia 7 de novembro. Tá de manhã cedo ainda. Voltou a ficar frio no Rio de Janeiro. Tipo assim, faz um calor do caraca. E aí depois fica um frio. Tá uma doideira esse tempo. Essa que é a verdade. Eu vim aqui atualizar vocês. Ontem eu finalizei o último vlog. Né? Foi quando eu finalizei a minha leitura de Eldest, né? Que eu finalizei Eldest. Eu gostei bastante, né? Mas eu expliquei no vlog, né? Falei o que eu achei e tudo mais. E falei pra vocês que estava lendo Stonehenge. E tô lendo Stonehenge, gente. Ontem eu li Eldest, né? Finalizei. E li bastante de Eldest. Eu estou em 52% do livro. Gente, esse livro é um surto, entendeu? Chegou uma parte aqui pro meio, quando foi chegando aos 40%, que ele ficou um pouquinho mais devagar em questão de acontecimentos, porque foi meio que mais porque eles estavam numa trajetória. Não vou falar, gente, porque tudo que eu falar agora já é spoiler. Então, enfim, eles estão numa trajetória e aí fica um pouco mais devagar, mas mesmo assim é interessante, muito interessante, né? Tem alguns questionamentos muito interessantes nesse livro, sobre questões de religião também, porque ele toca muito na questão da religião, questão política e religião, acho que é o foco principal desse livro. Um pouco mais de religião, porque eles creem muito em deuses e cada aldeia tem a sua própria crença em deuses específicos e tudo mais, enfim. E tá um surto, gente, que acontece do nada. Você tá lá e aí tá, ficou essa parte mais devagar. E aí depois começa a ação. E aí começa tretas, entendeu? Começa tretas. Teve umas tretas aqui, gente. Teve umas coisas tão legais, gente. Esse livro é muito bom. Eu não tenho nada pra reclamar desse livro. Nada. Eu estou em 52%. Espero não ter nada pra reclamar até eu terminar. E como eu fiquei lendo Stonehenge, eu não peguei a Dança da Morte ontem. E eu também tinha finalizado Eldest e tal. E eu não tive tanto tempo pra ler ontem, né? Só li um pouco mais antes de dormir. Então, eu não peguei a Dança da Morte. Então, hoje eu vou ler a Dança da Morte. Dar um foco pra Dança da Morte, entendeu? Caso eu consiga, eu vou ler 100 páginas. Porque como eu não li ontem, né? Aí eu leio hoje, a de ontem e a de hoje. E Stonehenge. Vou ler Stonehenge, quero terminar Stonehenge. Não vai dar pra terminar hoje? Provavelmente não. Faltam 6 horas de e-book, mais ou menos. Dá 6 horas, mas sempre acaba sendo um pouco menos, geralmente, porque tem as partes do diálogo que é mais rápida e tudo mais. Então, é isso. E hoje eu pretendo começar O Fim da Infância, né? Do Arthur C. Clarke, que é o livro que foi indicado da Renata, né? Que a gente trocou indicações esse mês e cada uma vai ler uma indicação de uma de nós, entendeu? A da Renata é O Fim da Infância. E aí eu decidi começar pelo Fim da Infância, porque ele é menor, ele tem 300 páginas. Ficção científica, clássica, né, gente? Então, tem tudo pra eu gostar, porque eu curto muito ficção científica clássica. Eu amo ficção científica e eu acho que eu tendo mais a gostar muito mais de ficção científica clássica do que as modernas. Eu gosto de ficção científica moderna, atuais, né? Contemporâneas, mas eu tenho um pezinho na ficção científica clássica, entendeu? É uma coisa que me agrada muito. Tanto que H.G. Wells é um dos meus autores favoritos, né? De ficção científica. Vou tentar começar hoje, né? A minha ideia é tentar ler pelo menos umas 100 páginas de O Fim da Infância. E ler Dança da Morte. Dança da Morte eu falei 100, mas aí é 50. Mas se der pra ler 100, eu vou ler 100. E o que sobrar de tempo, vou ler Stonehenge. Porque Stonehenge é leitura extra, então ele não é prioridade, é o tempo que sobra. E por sinal, tem sobrado bastante tempo, na verdade, porque eu não consigo parar de ler esse livro, gente. Toda a questão desse livro é assim. Eu leio as minhas metas dos livros de prioridade, de TBR e projeto. Aí eu deixo pra ler Stonehenge na hora de dormir. E eu vou lendo, e eu não consigo parar. Então acaba que eu leio bastante páginas, entendeu? Tô em 50% e faltam 6 horas. Vamos ver quanto que vai dar. Hoje eu tenho coisas pra fazer da faculdade, então não sei como vai ficar meu tempo. Espero conseguir ler, assim, manter o planejamento pelo menos. Recapitulando,
Vou começar o Fim da Infância hoje, continuar a Dança da Morte e Stonehenge. É isso, gente. Eu vou finalizar esse tempo por aqui, vou ler, fazer minhas coisas que eu tenho pra fazer. Depois eu volto pra atualizar vocês quando tiver alguma novidade e alguma atualização relevante. Até depois. Olá, vlog. Hoje é quarta-feira. Eu vim atualizar vocês porque tem algo relevante para dizer, Tenho, assim, bastante coisa para dizer, na verdade. Primeiramente, ontem foi terça, né? Dia 8 e hoje é quarta, dia 9. E ontem eu finalizei Stonehenge e o Fim da Infância. Ontem eu fui muito leitora, gente. Fui muito leitora. Eu tô naquela vibe boa de emendar um livro atrás do outro. Finalmente voltou a minha vibe certa, entendeu? A vibe tradicional, a vibe normal. Porque como eu leio geralmente, o meu ritmo geralmente fica assim. Eu só diminuo o ritmo quando eu começo a ficar de ressaca. E aí eu começo a ficar sem ler vários dias e tudo mais. Então eu finalizei Stonehenge e, gente, foi incrível, gente. Foi impecável. Foi 5 estrelas e favoritado. Gente, que jornada. Que trajetória. Que história incrível. Eu li até que rápido, se for contar os dias realmente que li, porque teve uns 2 dias, eu acho que eu não li, se eu não me engano, ou um dia que eu não li. Eu devo ter lido uns 3, 4 dias esse livro, se for contar realmente os dias que eu li. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Ele termina de um jeito que me agradou muito, muito mesmo. Ele é muito sobre religião. Ele toca muito na questão da religião e conflitos de ideias, sabe? Conflitos de visões, sabe? Religiosas, entendeu? Tem muito isso. O livro é sobre isso, basicamente. A maior parte dele é sobre isso. Tem um pouco de questão política e tal, mas é muito mais sobre a religião e conflito de visões. É muito interessante. Tem uma nota histórica no final em que o autor explica de onde ele tirou as informações que ele inseriu no livro. E ele usou dados arqueológicos, né? E aí ele vai falando o que foi encontrado arqueologicamente, que ele inseriu como parte da história. Gente, como que ele pensou nessa história com aqueles dados? E faz todo sentido, sabe? Eu adorei. Aí ele fala porque nada é muito concreto sobre essa época para dizer realmente o que acontecia, qual é realmente a função do Stonehenge naquela época, para que ele funcionava. Então ele vai falando o que ele acredita que seja mais provável e ele colocou isso como parte da história. Então é muito, 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 muito interessante. Quando você lê a nota histórica, eu fiquei, gente, que genialidade, sabe? Nossa, que criatividade, cara, como ele pensou nessa história, sabe? Foi incrível, foi incrível. Eu amei, foi escrito favoritado. Tem muita coisa interessante, quotes interessantes. É uma jornada realmente durante vários anos, entendeu? Lá no comecinho do livro, os personagens são jovenzinhos, pré-adolescentes, e a gente vai acabar o livro, eles já estão velhos, entendeu? Gente, é assim, acho que não vale idoso, né? Até porque naquela época as pessoas não viviam tantos anos. Mas, assim, a gente vê eles já adultos e já bem mais velhos. Então, tipo assim, a gente vê uma trajetória da vida deles ao redor dessa construção do Stonehenge. Gente, é incrível. Não tenho palavras pra dizer pra vocês. Além de que esse livro é incrível. Incrível, leia. Gente, não... Assim, ele tem tanto acontecimento, tanta coisa interessante, sabe? Acontece tanta coisa porque é ao redor de vários anos. Então, tipo assim, tem muito acontecimento. Tem capítulos relativamente grandes, mas eles vão acontecendo assim. Eles começam mais devagar e aí tem um ápice no capítulo, sabe? Tem algum acontecimento grande, alguma grande revelação, alguma grande mudança ou batalha. E tem várias cenas, vários momentos que é batalha, entendeu? É muito bom. O final, gente, eu não posso falar porque é spoiler. Mas, gente, eu preciso comentar esse livro com alguém. Alguém leia esse livro e venha comentar comigo. Se você já leu esse livro, comenta aí comigo que você já leu e me chama no Instagram lá, no direct, pra gente conversar sobre esse livro. Porque, gente, eu realmente adorei. Me arrependo de não ter lido Bernard Cornwell antes, porque realmente não tem nada
que reclamar desse livro. Ele não é uma leitura muito rápida, sabe? Ele não é uma leitura, assim, que você lê muito de uma vez, mas ele é uma leitura envolvente. Você fica muito tempo nela, sabe? Você não quer sair da história, você não quer largar o livro. Mesmo que ele não seja uma leitura tão rápida, porque você, sei lá, se envolve com a trama e com os personagens, assim, de uma forma impecável, sabe? Você se envolve, você se importa com eles. E você vê a evolução deles, tanto na idade, né, eles ficando mais velhos, quanto a evolução mental, de como quem eles se tornam, quem eles vão se tornando conforme vai passando o tempo, sabe? Assim, não tem aquilo tipo, ah, esse é vilão, esse é herói, sabe? Você tem, assim, aquelas pessoas que são ruins, você fala assim, não, isso aí é ruim mesmo, mas você consegue ver o porquê, entendeu? O porquê que ele toma essa atitude. É tudo meio cinza, sabe? Não tem o preto e o branco. É, tipo, muito cinza ali, sabe? Porque são seres humanos. E você vê como seres humanos mesmo. É muito interessante, muito interessante. E, assim, é quase um estudo sobre religiões antigas, sabe? Sobre crenças, sobre uma pessoa que fala bem, sabe? Que consegue convencer o povo. Pode fazer um grande estrago, entendeu? É bem por aí. E assim, gente, é muito, muito bom e muito interessante. Tudo é muito interessante. Eu amei. Eu amei esse livro, não tem que reclamar. Tem nada que eu falo, gente, essa parte é ruim. Nenhuma parte é ruim desse livro. Tem umas partes um pouco mais devagar, né? Porque é desenvolvimento ou trajetória. E aí eles vão explicando várias coisas. Principalmente as partes de construção, de conseguir material, né, para poder construir. Então, tipo assim, essa parte é um pouco mais devagar. Mas sempre acontece alguma coisa muito assim, grande, impactante, ou batalha, ou morte, porque morre muita gente, entendeu? Vai morrendo as pessoas, entendeu? E tipo, quem é George Martin, entendeu? Porque No Mercy, gente. No Mercy. Misericórdia não tem misericórdia, entendeu? Não tem isso de, é criança, não, é idoso, é uma pessoa boa e legal. Esquece. Esquece que é sem misericórdia, entendeu? Vai morrendo as pessoas aos montes, entendeu? Vai morrendo gente legal, gente ruim, gente de todo jeito, vai morrendo, entendeu? Então, tipo assim, tenha isso em mente. Eu adorei isso, entendeu? Adorei, é um livro muito, muito bom. E eu acho que seria um filme ou uma série incrível. Incrível, sinceramente. Ia ser incrível. E aí, o segundo que eu terminei, Fim da Infância, ele é uma ficção científica. Se passa se eu não me engano, na época que teve aquela questão da guerra espacial lá, da Rússia e Estados Unidos, quem ia lançar um foguete, quem ia chegar primeiro. E aí aparece uma naves gigantes, chegam na Terra, né? E aí eles meio que se tornam os senhores supremos, entendeu? Eles são tipo alienígenas, só que eles querem mudar as coisas na Terra. Eles querem fazer a Terra um lugar melhor e eles começam a fazer a Terra um lugar melhor. Começa tudo a funcionar muito bem e vira uma utopia, né? Que é, na verdade, tudo bom, flores e lindo e perfeito, entendeu? Porque eles são mais evoluídos e com muito mais tecnologia e aí eles começam a controlar as coisas para fazer esse mundo dar certo, vamos dizer assim, ir pro caminho certo, né? Começa tudo a ir muito bem, mas os humanos nunca estão satisfeitos, não é mesmo? Porque o ser humano nunca está satisfeito. O ser humano sempre quer arrumar algo mais, entendeu? Porque assim que os senhores supremos chegam, eles não aparecem para as pessoas, eles não mostram a sua cara para as pessoas, eles controlam as coisas e começam a fazer tudo funcionar, mas eles não mostram a cara. Isso vira um problema. Por que eles não mostram quem eles são e tudo mais? E aí fica aquela coisa que querem descobrir quem é o Senhor Supremo, como é a aparência deles, porque os Senhores Supremos meio que impedem ele de irem ao espaço, né? Eles falam que a estrela não são para os homens. Então, os homens nunca estão satisfeitos, não é mesmo? Aí começa algumas tretas, vamos dizer. A gente acompanha essa história ao redor de 100 anos dessa dominação dos Senhores Supremos sobre a Terra, nesse controle que eles tomam sobre a Terra. E a gente vai conhecendo várias coisas sobre eles, sobre como a Terra foi ficando, tem vários saltos temporais. Então, tipo assim, não se apegue a personagem, porque eles
eles vão estar ali e daqui a pouco já não vai estar mais, porque vai se passar muitos anos. Então, tipo assim, eu achei que eu gostaria de ter me apegado a personagens. Eu acho que se eu me apegasse a personagens, eu ia dar uma nota maior. No começo eu gostei muito de um personagem, daqui a pouco o salto temporal já foi, meu filho. Já foi próxima geração, entendeu? É tipo isso. E o final eu achei bem interessante. Tem uma coisa que me surpreendeu muito no final. Achei muito surpreendente o final no geral. Se você pensar no começo do livro e ver como acaba, eu achei meio surpreendente. Assim, não esperava. Eu esperava outra, qualquer coisa, menos isso, eu acho, na minha cabeça. Então me surpreendeu bastante. Tem uns quotes muito, muito interessantes nesse livro que eu marquei, porque ele critica muito questões de religião, ciência versus religião, né? Faz alguns questionamentos sobre liberdade. Ele questiona muitas coisas muito interessantes, gente. Tem uns quotes muito bons nesse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele, eu gostei muito mesmo, achei uma história muito boa. Com certeza eu quero ler as outras coisas do Arthur C. Clarke, principalmente O Fim da Eternidade. Esse é um dos que eu mais queria ler. Mas como a proposta da Renata foi ler esse, eu comecei com esse e eu gostei muito, gente, sinceramente. Foi 4 estrelas de, tipo, muito bom mesmo. Vou dizer um quote aqui do livro pra vocês. Que, como eu falei, a história começa na disputa espacial, né? Rússia, Estados Unidos e tudo mais, quem vai lançar primeiro e coisa pro espaço e tal. Aí fala assim: não lamento que o trabalho de uma vida tivesse perdido. Batalhava para levar os homens estrelas e em seu momento de triunfo, as estrelas distantes e indiferentes tinham vindo até ele. Este era o momento em que a história pendia a respiração, e o presente se destacava do passado da mesma forma que um iceberg que se rompe dos despenhadeiros gelados que lhe dão origem, para navegar pelo oceano solitário e orgulhoso. Tudo o que as gerações passadas haviam conquistado era agora como nada. O único pensamento se repetia na mente de Reinhold. A raça humana não estava mais só. É sobre isso, gente. Começa, chegou, eles estão pensando em ir pro espaço e os alienígenas chegam na Terra, entendeu? Tipo, vocês não vão não, sabe? Quem são vocês? Olha a nossa tecnologia. Tipo isso, entendeu? Vocês não cuidam nem dos planetas de vocês e vocês querem se intrometer nos planetas dos outros, entendeu? Tipo isso. Eu adorei, gente, eu adorei. Eu realmente gostei muito desse livro, achei muito bom e achei muito rápido de ler. Eu comecei segunda e terça eu terminei. Segunda eu só não... Eu poderia terminar até na segunda, sabe? Mas como eu tava lendo também outras coisas, eu preferi focar, ler só uma parte, né? Eu ia ler esse livro em 3 dias e ontem mesmo eu terminei, porque ele foi super rápido. Ele deu em média, gente, umas 5 horas e pouco, sabe? Ele apareceu 6 horas, eu acho, 6 horas e pouco, mas aí conforme eu fui lendo, ele acabou ficando menos tempo. Total foi umas 5 horas e pouco de leitura desse livro. Continuei lendo A Dança da Morte, eu não li muito esses dias, mas li um capítulo. Não ontem, na segunda, eu li o capítulo. O capítulo. Porque, tipo assim, não é um capítulo, é o capítulo. Porque eu li esse livro com toda a expectativa para este momento, que era conhecer Randall Flagg, entendeu? Porque Randall Flagg é um dos maiores vilões do multiverso do King, entendeu? Randall Flagg é aqueles tops vilões, entendeu? Ele tá em várias histórias do King, por sinal, inclusive a Torre Negra, entendeu? A série da Torre Negra. Que, se eu não me engano, ele é o vilão da Torre Negra, né? Só que o primeiro livro que ele aparece é Na Dança da Morte. E aqui é o capítulo 23, né? Que ele aparece. Tem um trecho que eu fiquei assim, que, tipo, é pra dizer, vai explicando quem ele é, como ele é, e enfim. Randall Flagg me parece mais uma criatura mística do que um ser humano, sinceramente. Por tudo que acontece ao redor dele, eu acho que ele não é um ser humano comum. Ele é uma coisa meio mística, entendeu? Pra mim foi isso que veio na minha cabeça. Aqui eu vou ler um trecho pra vocês. Continuou seu caminho sem parar, sem diminuir o ritmo, mas sim alerta à noite. Seus olhos pareciam quase frenéticos diante das possibilidades da noite. Havia uma velha e surrada mochila de escoteiro nas suas costas. Seu rosto exibia uma sombria hilaridade. E também o coração. Alguém diria. E estava certo. Era o rosto de um homem odiosamente feliz. Um rosto que irradiava uma horrível e simpática cordialidade.
um rosto capaz de fazer um copo de água se estilhaçar nas mãos de uma garçonete cansada numa lanchonete de caminhoneiro, de fazer crianças baterem em seus velocípedes em cercas de tábuas e correr chorando para suas mães com farpas espetadas nos joelhos. Era um rosto que seguramente fazia discussões de mesa de bar sobre beisebol acabarem em sangue. Essa é a cara de Randall Flagg. E a primeira frase do capítulo é: Randall Flagg, o homem escuro. E falam que Randall Flagg é tipo o homem preto, o homem de preto, o homem. Ele é conhecido como isso, né? Como se ele fosse totalmente sombrio e ao redor dele dá pra sentir a sombriedade, entendeu? Dá pra sentir o quanto ele é sombrio, entendeu? Quando ele passa, ele é sombrio, você olha pra ele e você sente medo, entendeu? É o Randall Flagg. Eu li esse cara, quando eu vi o nome, assim que eu vi a página, e desde cara com Randall Flagg, meu Deus, chegou meu momento. Eu até compartilhei nos stories, chegou o meu momento. Porque 90% da minha expectativa com esse livro é a expectativa de conhecer Randall Flagg. Porque, gente, eu gosto muito de vilões, tá? Eu amo vilões. Eu queria conhecer um dos vilões mais famosos do King, entendeu? Ele, eu acho que é o mais famoso, no geral, ele acho que é o mais famoso. Não, quer dizer, talvez não, porque tem Pennywise. Então, tipo assim, ele é um dos mais famosos, assim. Acho que no topo tá Pennywise e Randall Flagg, entendeu? Dos vilões mais conhecidos do King. Mais famosos. Então, tô bem animada, entendeu? Pra continuar a leitura. Hoje eu vou continuar a leitura de Dança da Morte. Hoje eu quero dar uma lida boa, assim, porque hoje eu ainda tá lendo o Fim da Infância, então eu já acabei. Então vou aproveitar pra dar um foco a mais para a Dança da Morte. E hoje eu começo O Que o Vento Sussurra. Era pra mim começar amanhã, mas como eu já terminei o Fim da Infância, eu quero começar, né, pelo menos um pouco. Foco mesmo eu quero dar pra Dança da Morte, porque como eu não li ontem e eu fiquei uns 2 dias sem ler direito, né? Acho que eu vou tentar ler mais páginas dele. E vou começar a ler O Que o Vento Sussurra, que é o livro da Ana, né? Que, como eu falei, eu e as meninas trocamos indicações esse mês. A indicação da Renata era O Fim da Infância e da Ana é O Que o Vento Sussurra. Ele é uma ficção histórica com viagem no tempo. Também é rápido de ler, gente. Eu fiz li o prólogo, assim, porque aí o Kindle já começa a dar a contagem de tempo que falta. Ele tá em 6 horas pra terminar. Talvez eu termine mais rápido do que eu imaginava. Eu quero ler A Dança da Morte a partir de amanhã. Eu quero ver se eu consigo encaixar Amigo Imaginário também. Mas aí eu venho e conto pra vocês se eu conseguir ler Amigo Imaginário. Mas eu vou ler O Que o Vento Sussurra e A Dança da Morte hoje. Mas ontem eu fui muito leitora, gente. Finalizei Stonehenge e o Fim da Infância. Então tô muito feliz que já adiantei me atipiar. É isso, pessoal. Eu vou ler e fazer minhas coisas e depois, quando tiver uma atualização, eu volto aqui pra falar com vocês. Olá, vlog! Hoje é sexta-feira. Eu vim atualizar vocês sobre as leituras. E eu li hoje, né? Finalizei. Comecei, na verdade, eu li na quarta. Eu li o prólogo e um pouco do primeiro capítulo. E aí ontem que eu li mesmo o livro pra valer e tal. E hoje eu finalizei, que é Que o Vento Sussurra, né? Da Amy Harmon. É uma ficção histórica com viagem no tempo. Eu gostei muito, muito. Dei 4,5 pra esse livro. Ele conta sobre a Irlanda, né? Sobre uma revolta que teve na Irlanda, algo do tipo. E a autora se baseou na história dos antepassados dela, né? Que eram irlandeses. Eu achei muito legal ler a nota dela explicando de onde ela tirou a ideia, né? Por conta da história familiar que ela tem. Achei bem legal. E ele tem uma história de romance muito linda. Muito linda, gente. E o protagonista masculino desse livro, gente, que sonho, entendeu? Que sonho, que homem perfeito, fofo, entendeu? É uma história muito linda. Que a gente conhece a Anne. A Anne, ela é muito ligada ao avô dela. O avô dela era irlandês, ela tem raiz irlandesa. E ela é uma autora de ficção histórica, ela escreve romance histórico.
E aí ela sempre teve vontade de ir na Irlanda, mas o avô dela nunca quis voltar depois que saiu de lá. E meio que desencorajava ela a ir à Irlanda. Só que o avô dela fica doente, ele morre no começo do livro, né? Não é um grande spoiler. E aí vai as cinzas dele na Irlanda, né? Pra jogar as cinzas dele lá. E aí ela finalmente conhece a Irlanda que o avô dela conta nas histórias, que ele sempre contava as histórias pra ela, né? E aí ela vai jogar as cinzas no lago e aí ela é transportada para o passado, na época que o avô contava as histórias, né? Dessa coisa que teve da Irlanda, né? Então, ela vai pro passado. É muito legal essa parte, tipo, porque ela conhece os personagens das histórias que o avô dela contava, sobre os registros históricos também. Ela conhece essas pessoas. É muito, muito legal. E a ligação entre o passado e o presente, quando vai se juntando as coisas, é muito legal também. O romance é muito lindo, assim, muito lindo, muito fofo. E tem umas coisas assim que são tristes, assim, nesse livro. Eu cheguei a chorar, mas tem coisas assim tristes, né? Emocionantes e tudo mais. Mas é muito legal, é muito bom, é muito bom. E quando eu fui lendo, me deu aquela sensação de ler Lucinda, sabe? Porque Lucinda escreve romance histórico, então tem aquela vibe do romance histórico parecida com a da Lucinda. Não é a mesma escrita ou é igual, mas deu aquela vibe, sabe? De ler Lucinda. Tirando a parte da viagem no tempo, né? Mas ele foi indicação da Ana, né? Que eu falei pra vocês que eu tô lendo o livro de indicação das meninas, né? E aí a Ana que indicou esse, é um livro que ela gosta muito. E eu pretendo ler as outras coisas da autora. Ela tem muitos livros publicados na Amazon. Ela é uma autora independente, se eu não me engano, né? Só que ela foi publicada aqui recentemente no Brasil e ela tem muitos livros dela no Kindle Unlimited. Em inglês, né? Obviamente. No Brasil só chegou esse por enquanto. Tem, assim, opiniões negativas de algumas pessoas, mas, tipo assim, depende muito de quem te dá a opinião, sabe? Vamos dizer assim, uma pessoa que lê terror, suspense, e lê um livro desse, qual a chance de gostar? É uma chance pequena, né? Se a pessoa só curte mais essa vibe, e aí pega um livro de ficção histórica, pode ser que não goste, né? Tem chance de não gostar, porque é uma vibe totalmente diferente. Então você presta bastante atenção quando uma pessoa te dá indicação, ou fala mal de algum livro, no vídeo, Instagram, sei lá. E aí é um livro assim, pô, saiu tal livro, a pessoa dá a opinião dela, você preste atenção no que essa pessoa lê. Por quê? Às vezes, a pessoa tá indo pra fora da sua zona ali de conforto, pegando um livro assim, e é possível de ela não gostar, porque é totalmente fora do padrão dela, do que ela gosta de ler. Então, tipo assim, considere essas coisas na hora de você animar ou se desanimar com algum livro, ouvindo a opinião dos outros. Leve em consideração o que essa pessoa lê. Porque, por exemplo, teve gente que falou mal. Mas eu sei que o meu gosto e dessa pessoa não tem nada a ver. Entendeu? O meu gosto dessa pessoa não tem nada a ver. Então, tipo assim, eu sei que eu poderia gostar desse livro pela sinopse, pela história. Pela história e pela sinopse, eu poderia gostar. Mesmo que eu tenha escutado a opinião negativa, mas essa pessoa não tem um gosto parecido comigo, entendeu? O gosto da pessoa não tem nada a ver com o meu. Então, mesmo que ela não tenha gostado, eu ainda posso gostar, entendeu? Leve em consideração essas coisas na hora de você receber a indicação dos outros, ou a pessoa falar mal e você, pô, fulano falou mal, não vou ler não. Considere o que a pessoa lê primeiro, se o gosto dela é realmente parecido com o seu. E mesmo que o gosto seja parecido, às vezes a pessoa não gostou e você ainda pode gostar do livro, entendeu? Então, a única forma de você saber se o livro é bom ou ruim pra você é você pegando e lendo. Fique com esta dica, você aí que está ouvindo esse take desse vídeo. Gostei muito, dei 4,5. Eu só achei que ele enrolou um pouco demais no final, sabe? O livro enrolou muito pra dar o desfecho final. Poderia ter sido mais rápido, não precisaria ter enrolado tanto no parte do final. Mas é pouca coisa, sabe? Poucos capítulos. É o finalzinho mesmo do livro. Achei que deu uma enrolada ali.
As outras partes eu gostei. Ele é um livro curto, ele não tem nem 400 páginas. E é uma ficção histórica, gente. Tenha em mente que quando você lê ficção histórica, você vai ter uma leitura um pouco mais devagar. Mesmo que o livro seja curto. Por quê? Porque ficção histórica precisa desenvolver a parte histórica. Então ele leva um pouco mais de tempo para te explicar as coisas. Não é um livro que você vai devorar num segundo. Pode ser que exista livros assim? Pode ser. Mas o padrão normal de ficção histórica é uma leitura um pouco mais devagar. Entendeu? Não achei esse livro lento, mas ele não é tipo A Maldição do Ex. Entendeu? Tem uma diferença. Não é um romance clichêzinho, tipo A Hipótese do Amor ou A Maldição do Ex, que você senta 10 minutos, você lê um montão de páginas. Não, gente. Não é assim. Eu não acho ele uma leitura arrastada, mas ele é uma leitura que leva um pouco mais de tempo. Ok? É isso, gente, que eu vim atualizar vocês. Gostei muito dessa leitura, mais uma leitura finalizada. Hoje eu quero pegar outra leitura. Eu tô pensando em pegar o Amigo Imaginário para focar esses últimos dias, né? Para focar em hoje até domingo em Amigo Imaginário. Pode ser que eu não termine. Isso já é uma coisa quase certa, eu acho, porque ainda falta uns 400 páginas. Não, às vezes pode ser que eu termine, na verdade. Pode ser que eu consiga terminar Amigo Imaginário. Mas eu quero realmente dar um foco para finalizar ele. E é isso. Hoje eu vou ver se eu pego Amigo Imaginário para ler. Eu tô na página 300, então tem 467 páginas de leitura ainda pela frente. Quero focar nele esses dias agora, hoje mais tarde, aí sábado, domingo. Ver se eu consigo ler bastante. Pode ser que não termine, mas se eu ler bastante assim já tá bom. Eu quero finalizar essa leitura porque eu tô bem curiosa com o que tá rolando aqui. E eu fiz bastante marcação, então eu não me esqueci do que tava rolando, sabe? Mesmo estando com essa leitura parada. Mesmo estando com essa leitura parada há um tempo. E também quero continuar a Dança da Morte, tá, gente? É isso. Vou finalizar esse take por aqui. Depois eu volto pra falar com vocês. Olá, vlog. Hoje é domingo. Vim atualizar vocês do que eu li nesses últimos dias. Acabei não lendo muito. Pensei que iria ler, mas acabou que eu fiquei sem tempo, assim, não tinha muito tempo pra parar pra ler mesmo, dar uma quantidade de horas lidas, né? Tem uma quantidade de horas. Mas eu acabei mudando o planejamento e comecei a ler A Casa das Orquídeas, da Lucinda. Eu iria ler ele na semana que vem, mas a Ilane também ia começar a ler. Aí eu acabei decidindo ler junto com ela mesmo. Meio que a gente tava meio que combinando, aí ela decidiu começar e eu comecei também pra gente ler. O que dizer de Lucinda, gente? Maravilhosa, como sempre. Eu tô na página 106. Anteontem eu li 30 páginas e ontem eu li mais um pouco, né? Cheguei na página 106. Mas eu tava com dor de cabeça, não consegui continuar. E tava bem tarde já. E naquele dia que eu falei com vocês, eu li mais 50 páginas de Amigo Imaginário. Então eu tô na página 355 de Amigo Imaginário. Também continua muito bom, tá acontecendo umas coisas assim, tendo mais algumas revelações, alguns acontecimentos interessantes. Mas agora eu comecei a ler Lucinda, eu vou aproveitar esse feriado pra tentar terminar A Casa das Orquídeas, ler esses dias aí, que vai ter feriado terça-feira, né? Então eu vou tentar ler até terça A Casa das Orquídeas. Aí, sobrando tempo, de repente eu leio também Amigo Imaginário. Vamos ver. Vou tentar realmente focar em A Casa das Orquídeas. Eu adiantei minha tibiana, então não tô tão desesperada ainda, entendeu? Pra acabar com os livros. Então vou dar um foco em Casa das Orquídeas, é muito legal. Tá muito legal a história, muito boa. Aqui conta a história da Júlia, né, a princípio. A Júlia é uma pianista e aconteceu alguma tragédia na vida dela recentemente. E ela meio que não tá superando isso. Então a família tá meio preocupada com ela, né? Porque ela tá passando por alguma coisa que a gente ainda tá descobrindo, né? Nessa parte. Deu pra ter mais uma ideia agora mais pra frente o que é. Mas aí também eu não vou falar, né? A gente não sabe, eu não sei a conclusão de tudo. E também eu acho legal que, como a autora deixou o mistério, é pra quando você lê, você ficar curioso pra saber
qual foi a tragédia que aconteceu com a Júlia, né, na vida dela. E a Júlia, ela tinha um avô que trabalhava nessa casa, né, que é conhecida Casa das Orquídeas. Ele era o jardineiro. E aí ela passava muito tempo lá nas férias e tal, algum período aí, verão, sei lá nessa casa com o avô. Ela era muito apegada ao avô dela. E aí ele era o jardineiro dessa mansão aí, né? E aí ela passava lá, ela tem assim umas lembranças boas desse lugar. E aí essa casa agora vai ser vendida, né, por conta das dívidas, né? O herdeiro dessa família decidiu que vai vender, então fazem leilões das coisas e ela e a irmã dela vão lá para adquirir um presente de aniversário pro pai delas, que vai fazer aniversário. A irmã insiste, né, para ver se ajuda ela também a sair de casa e tal. Aí ela vai para essa casa e aí ela começa a recordar de algumas coisas que aconteceram e tudo mais. E aí quando o herdeiro tá reformando uma parte, né, onde ficava um chalé, né, que era o chalé onde o avô dela morava, né, para cuidar das orquídeas, né, das flores, né, desse lugar. Ele decide que vai reformar aquela parte porque ele quer fazer uma casa para morar lá e a parte da mansão ele vai vender. Então, na reforma eles encontram um diário. Então, ela descobre que tinha um diário e aparentemente é o diário do avô dela na época da Segunda Guerra. E aí a gente pula pra, vamos dizer, dar o salto temporal, na verdade, para o passado, porque a Lucinda faz isso, ela mistura presente e passado, pra gente descobrir essa parte do diário, o que aconteceu nessa época aqui, né, do passado, e aqui a gente tá vendo 1939, antes da guerra, né? Então, antes da Segunda Guerra. E aí, aparentemente, o avô dela participou dessa guerra ou algo do tipo. E aí a gente tá lá descobrindo o que aconteceu no passado, por causa desse salto temporal. E como sempre, Lucinda arrasa, ela cria o clima, ela ambienta de uma forma magistral, porque a descrição dela dos lugares, você consegue visualizar o lugar. E ela também consegue te transportar pra época, sabe? Você sente que você tá numa época passada, sabe? Sua mente se transporta pra outra época, quando ela pula, né, pro passado. E aí a gente faz as histórias paralelas, né? A gente vai descobrindo mistérios aí, que é um mistério, um segredo que guarda por conta do passado, né? É sempre assim, é um segredo do passado e a gente vai descobrindo esse segredo conforme vai andando a história. Isso deixa você bastante curioso. A escrita da Lucinda prende bastante. Sempre tem mistério, assim, sabe? Que você quer descobrir. E as descrições dela, a ambientação, assim. A escrita dela é muito linda. Muito linda, muito linda. Eu com certeza vou ter todos os livros dela. Eu ainda não tenho todos, faltam 2. Mas se forem lançados manuscritos que ela nunca publicou, ou livros que foram publicados lá fora e não vieram aqui, quero adquirir todos da Lucinda, porque ela foi rainha, gente, rainha do romance histórico, sabe? Não, você pode ler qualquer romance histórico, mas a Lucinda tem algo de especial, gente. A escrita dela tem algo de especial. E eu já sei que vou gostar, porque ela é uma das minhas autoras favoritas. E esse é um dos livros mais aclamados, e a história já tá muito interessante, gostando bastante. A Ilane, que tá lendo também, o livro tá gostando muito. É isso, gente. Tô lendo A Casa das Orquídeas e vou focar nesses próximos dias nele mesmo. Tá sendo incrível voltar a ler Lucinda, sabe? Eu não li esse ano. Tô arrependida de não ter lido esse ano, senão eu já tinha lido mais livros dela esse ano, sabe? Ano que vem eu vou botar os outros livros. Provavelmente vou tentar botar a série Sete Irmãs, porque ano que vem sai o último livro, que é Atlas. Então, vou tentar ler as Sete Irmãs, que eu só li o primeiro. Vou tentar ler os outros livros das Sete Irmãs ano que vem, pra dar continuidade na série e poder ler o último livro. Eu acho que eu não continuei porque eu realmente queria ter todos os livros, porque tem um mistério central na série Sete Irmãs. Existe um mistério desde o primeiro livro. E pelo que eu entendi, o mistério só se revela no último, sabe? Então só falta o último também pra me adquirir, que eu tenho todos os outros. Eu tenho os outros 7, faltam o 8º, né? Que vai ser onde vai finalizar a série. É isso.
Lucinda maravilhosa, entendeu? Se você nunca leu Lucinda, leia, entendeu? Eu acho difícil a pessoa não gostar, sabe? Nunca, assim, vi ninguém falar mal de Lucinda, gente. Nunca, nunca ouvi ninguém falar mal de Lucinda. Todo mundo que lê Lucinda gosta. Pode não ser favorito, mas a pessoa vai gostar do livro. Tem até a Patrícia Lima, leu esse livro aqui. Acho que foi esse ano ou foi ano passado que ela leu. Assim, por acaso. E ela amou e deu 5 estrelas. Então, tipo assim, ela nem é o tipo de livro que ela lê e ela amou. Então é isso. Gente, finalizar esse take por aqui. Finalizar esse vlog. Muito obrigada por assistir até o final. Esse vlog foi bem produtivo. Terminei várias leituras. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo. Até o próximo vídeo.